Fala galera, Capitão Fernando Almirante Santos para mais um Nerd Fiction. E hoje review do quarto episódio da segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds. Então pessoal, estamos aqui eu e o Fernando, vamos falar sobre o episódio... Qual que é o nome do episódio, né? Among the Lotus Eaters. Among the Lotus Eater. É um nome mais complicadinho dessa vez, né? Então, a semana passada foi Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow. Agora... Esse é fácil de decorar. Esse vai pegar um pouco pesado. Mas você estava me falando que isso é mitológico? Essa é uma citação de uma ilha que tinha uma árvore de lótus onde as pessoas comiam aquela fruta e ficavam num estado meio de êxtase, que elas não ligavam pra vida, não ligavam pra nada, um negócio meio assim. Né? Imagina então se fosse uma árvore de Mercedes, de Ferraris, né? Perfeito. Já que é Eu gosto da Lotus, eu lembro da Lotus, eu lembro do Senna na Lotus. Sim, todo mundo lembra do Senna na Lotus, na Brava. Mas assim, só pra falar, gente, lembrando, a gente vai dar a nossa opinião geral, sem spoilers, aí a gente dá um alerta e solta os spoilers e discute livremente o episódio. E aí, Zulu? Cara, é um episódio ok. Não é um episódio daqueles que talvez seja memorável, daqui a uns 5, 6 anos, talvez alguém lembre um pouquinho dele. Mas também a gente não pode querer toda semana um episódio que explode cabeças. Mas é um episódio também que eu não chamaria de filler, mas ele não avança na história da temporada, ou nas histórias da temporada, que até agora a gente realmente não foi definido quais são as histórias, né? Que o pessoal lá da Secret Hideout gosta da história do Mystery Box, mas felizmente em Strange Worlds eles deixaram um pouco isso de fora. Eles não falaram qual que era o foco dessa temporada, apesar de falar do Gorn, apesar do Spock, daí aquele choro meio esquisito lá, porque o Spock, aquele choro lá, tem alguma razão. Eles não vão fazer o Spock chorar à toa, tá? Espero que não. Mas ele não avança nessa história, então não avança nada. É um episódio fechado nele mesmo, coisa que muita gente pedia, né? Para ser episódios... Fechado, estanque, episódio. Exato, né? Sem ter, como que é comum hoje nas séries, que a gente sempre fala aqui, que são serializados, né? Então, ter um episódio bem fechado. Esse é absolutamente fechado. No máximo, você tem que voltar lá para a série clássica, naquele episódio que a gente não assistiu, quando o Pike chega nesse planeta pela primeira vez, né? Radio 7. Olha, de verdade, eu concordo que... Primeira coisa, o episódio faz o mais importante, que é me divertir. Sim. Ele é divertido, é um episódio divertido. Mas, primeiro, eu acho ele meio longo. 57 minutos não era super necessário, pra falar a verdade. Não, dava pra encurtar uns 10, Dava pra tirar um tempo ali do 5 episódio. minutos, A magia da edição faltou ali. Mas eu acho que, apesar de eu ter me divertido, ser um episódio legal, eu acho que realmente daqui a alguns anos esse vai ser... aquele episódio que eles perderam a memória, né? Vai virar isso, esse episódio. E eu acho que isso é uma sacanagem, que esse é o primeiro episódio que o Ortegas tem um destaque real e vai ser um episódio esquecível. Olha, talvez se no futuro alguma coisa da Ortegas venha daí, mas eu duvido, a gente até lembre dele. Mas isso é comum. Se você vai pegar todas as outras séries de Jornada das Estrelas, você tem episódios que você lembra deles com carinho, mas quando você lembra deles, não são nada que... nossa! E também não são parte principal da temporada. Principalmente quando a gente pega a nova geração de Deep Voyager, que tiveram centenas de episódios. Mesmo série clássica, tem episódio que fala assim, tem aquele da bandeira americana, lembrei. Então, fica... É bem ruim esse. Só que esse é ruim, né? Só que a gente fica nessa de... será que vai ser muito bom? A gente tem que ver a temporada inteira. Sim, não, é claro que a gente não vai saber. Mas eu hei de falar que a primeira temporada, até o momento, tá superior. Sim, é claro que o próximo episódio pode ser a melhor coisa que a gente já viu de todos os tempos, mas se você for pegar esses 4 primeiros episódios da temporada com os 4 primeiros episódios da temporada anterior, a temporada anterior entregava bem mais. Entregou mais. Eu acho que eles tiveram alguns problemas de produção aí no caso da pandemia, né? Principalmente no... que o Austin Mount está fazendo um episódio sim ou não, né? Então eu acho que tem muita relação que ele estava gravando o Doutor Estranho na época, né? Fala assim, mas ele apareceu meia hora no Doutor Estranho. Sim, ele apareceu em 2 minutos, 3 minutinhos ali. Só que ele teve que sair do Canadá. Quieto, né? Porque ele não podia falar. Ele não podia falar. Ele tinha que ir para o Canadá, sair do Canadá e ir para a Inglaterra,
gravar, fazer as reuniões da Marvel, que a Marvel com certeza não faz reunião online. 15 dias, né? E depois, cada volta, 15 isso. dias de quarentena no Porque Canadá. O Canadá, na época, tava com uma regra que você podia entrar no Canadá, só que você tinha que ficar 15 dias num hotel esperando pra você poder entrar mesmo no Canadá, né? Então, Mesmo se você fosse para os Estados Unidos, ali do lado. exato, então tinha tudo isso ali, Exato. tá? Algo que o Kirk e a Laan não fizeram no episódio passado, claramente. Mas a Laan, a atriz, agora me foge o nome, ela passou por isso no final da primeira temporada. Ela falou... Que ela teve que ir para os Estados Unidos resolver algumas questões. Acho que até agora ela tá lançando um disco, né? Depois eu vou passar para você. Por isso que ela sumiu nos últimos episódios? Por isso que ela sumiu nos últimos episódios. Então, a pandemia, ela afetou muito as produções, né? A gente não vê isso tanto na terceira temporada Chong, de... Christina Chong, exatamente. A gente não vê tanto isso em Picard, porque era em Los Angeles. Sim. Então o pessoal resolvia tudo lá em Los Angeles mesmo. Era só ficar por lá. Inclusive, eu lembro que o Chris Pine, a gente saiu completamente do episódio, eu sei. Inclusive, eu lembro que o Chris Pine, quando eles estavam falando de gravar, né, o Star Trek 14, 4, que você quiser chamar, ele insistia que fosse lá nos Estados Unidos, em Los Angeles. Exato. Né? Sim, justamente por esse tempo de deslocamento, né? Ele insiste nisso. Mas ok, olha, então de verdade, eu acho um bom episódio. Eu acho um episódio legal. A história A é forte, bem mais forte que a história B. Que a história B, eles podiam ter sido mais competentes. Eu acho que eu chamaria de história A linha. Né? Porque não, elas são ligadas. Ela depende uma da outra, né? Mas, numa maneira geral, ele faz o trabalho dele, que é ir para um estranho novo mundo, Exato. certo? Ver coisas diferentes, tem uma revolução, uma reflexão, tem uma reflexão sobre o que você é, sobre como você vê a sua vida. É legal, de verdade, é legal. Mas eu acho que vai ser um episódio que vai ficar perdido na lista dos centenas de episódios que vai ter de Strange New Worlds. Bem, então, gente, spoiler. Muito bem, gente, então estamos aqui nos spoilers, não fica bravo, mas antes da gente falar do spoiler, está aberta a bilheteria da StarCon dia 26 de agosto. É só acessar starcom.novafrotabr.com e comprar o seu ingresso. Nós temos ingressos meia inteira, temos a meia legal e a meia social, né? E também temos ingressos exclusivos para os sócios da Nova Frota. Você pode se tornar sócio da Nova Frota no próprio site da StarCom ou no site da Nova Frota. novafrotabr.com. E, gente, eu já expliquei isso algumas vezes, mas não custa repetir. Não vão ter atores internacionais, que a gente está reconstruindo o nosso modelo, porque a pandemia não foi fácil para ninguém. Então, em vez de a gente soltar mais um crowdfunding, a gente está fazendo uma convenção barata. Tá Sim. barato, pô. Tá? A gente tá fazendo uma convenção barata pra gente reconstruir um pé de meia pra ano que vem a gente conseguir trazer atores. Se essa convenção não der certo, gente, não tem ator ano que vem. Basicamente, é isso. O quão barato é essa convenção? Ela é metade do valor da primeira convenção que a gente fez com a do Odo. Gente, porque vocês não esperam que um ator internacional esteja aqui numa convenção custando R$50. Isso não ia acontecer, gente. Desculpa. E se o Chris Pine não queria gravar Star Trek no Canadá, imagina pra vir aqui pro Brasil. É difícil trazer o pessoal, gente. É muito complicado. Que trabalho que dá. Mas basicamente, vamos lá. Muito bem. História A é uma continuação de uma história que a gente escuta falar no The Cage. Mas a gente nunca viu. A gente viu, a gente pode chamar de um episódio perdido. Por quê? Porque, gente, no The Cage, o pai que ele tá sofrendo com as decisões que ele tomou numa missão a Radio 7. Basicamente é isso, o começo do episódio do The Cage. Inclusive, ele fala que ele quer pro doutor, né? Ele fala que quer sair da nave, sair da frota, largar tudo, né? Tá cansado de 200 pessoas, a responsabilidade da vida de 200 pessoas 206 pessoas. Então, tipo, isso conversa com aquilo. Eu acho que a única coisa que esse episódio vai ser memorável é exatamente por trazer uma luz ao The Cage, que tem até aquela brincadeira com eles pararem numa jaula, né? É uma brincadeirinha, certo? Mas, só pra criticar um pouquinho, eles não perceberam lá do The Cage original que o planeta dá problema de memória? Quanto tempo eles ficaram lá? Meia hora? 4 horas. 4 Eles horas. falaram no episódio. Tá, tudo bem, 4 horas e tal, mas sei lá, né? Até o pessoal da nave percebeu, sei lá, pareceu... E os sensores da nave não detectam certos tipos de radiação? Bom, essa com certeza não.
né? Porque alguma coisa eles detectavam no planeta porque os sensores não penetram. Tanto que supostamente é por isso que no original eles desceram de uniformes e tal, porque eles não sabiam o que tinha lá embaixo. Exatamente. Como os sensores não penetram, até hoje, né? Agora, se bem que deve ter mudado isso, né? Eles tinham que usar fotografia. Né? Aquele método antigo, criado no século Tirar uma XIX. fotinho, né? Tirar uma fotinho, alguém com um bom olho olhar e falar, olha esse jardim estranho aqui com um delta. Com o Delta da Um nova frota. É, Né? é. Mas a missão, ela foi no The Cage, foi uma missão muito desastrada. Né? Sim, a gente nunca sabe exatamente o que aconteceu, mas o Spock tá mancando no The Cage por causa de Raio 7. Sim. Né? E, assim, era bem maior o cara que ele brigou no The Cage, né? Isso que eu percebi, né? Que eu achava que os caras tinham uns 13 metros de altura. Pareceu né? ser Bem fortão. uns brutos meio irracionais, mas ok, né? A gente também tem que lembrar que os talosianos estavam passando as lembranças do pai, que não quer dizer que era exatamente. Vai ver que o pai pensa que o pessoal era mais grande. Lembra. Você lembra diferente, né? Você lembra diferente. Você lembra diferente isso. Mas assim, interessante ele chegar, viu lá o antigo ordenança dele. Aliás, eu vi essa crítica, gente, eu vou explicar rapidinho. Ordenança, primeiro, não é um cargo exclusivo para mulher, tá? Sério isso? Sério. Ainda isso? Não, A gente está assim, no século 23 e estão discutindo isso. o que é? Primeiro, em inglês é yeoman. Yeoman, tá? Olha, a melhor tradução que eu achei é secretário. Tá? De verdade. Então não existe gênero em yeoman. Quem traduziu pro português nacional, ele foi muito feliz em traduzir para ordenança, porque nos militares nacionais, ordenança é um soldado que está servindo exclusivamente para um oficial. Então, o que é a ordenança? É um oficial que serve um oficial de patente superior. E era isso que a Genesis fazia. Ela era basicamente a secretária do Kirk. Eles eliminaram o nome ordenança depois, mas não quer dizer que a função deixou de existir. Se você for pegar o Cisco, era o attachê do embaixador Curzon Dax. O que é isso? A ordenança. Tá? Eles só pararam de usar o nome, mas não deixou de existir. Sim. Mesmo porque oficiais de alta patente, almirantes e tal, tem certos oficiais que estão lá só para cumprir as funções deles. Sim, o oficial o executivo não atende o telefone. Claro que não, certo? Então, na verdade, a série clássica estava certa. Um capitão precisa ter uma ordenança. De verdade, Sim. Tá? Mas é por causa que tem gente criticando que o ordenança era o Zek. Agora, só para falar, isso conversa muito bem com o The Cage, porque se você lembrar, a ordenança do Pike no The Cage tinha acabado de entrar na função. Sim. E ele fala uma coisa meio machista, certo? Pra Una, né? Agora é Una, né? Pra Una, que não estava acostumada com mulher na ponte. Isso quer dizer que o ordenança antes tinha que ser homem, exato. Concorda comigo? Exatamente, era homem, comigo? Né? Se bem que essa frase não conversa que a Una tava lá, ó. Não, mas ele até fala pra você não vale. É verdade. Você não vale. Mas, de qualquer jeito, conversa bem com isso, essa imaginação. Então, o Zek era a ordenança dele antes. Isso, tá? sim. Tudo bem? E faz total sentido ele sentir bem a morte do Zek. Por ser ordenança, o cara tá mais próximo ali. Sim, é uma pessoa que trabalhou muito próximo a você. De novo, o exemplo do Cisco e do Curzon. A amizade que o Cisco tinha com o Curzon por causa de ter servido com ele viu o Curzon como o mestre dele, né? Ele era o aprendiz do Curzon, certo? Então, eu acho que faz sentido. Mas ok, fugi muito. Era só uma explicação, levei muito tempo. Muito bem, estamos lá, descobrimos que, na verdade, o Zek carregou com ele uns 45 rifles phasers, né? E eu fiquei pensando de onde veio tanto rifle phaser numa idade do bronze. Mas tudo bem, vai. Quantos rifle phaser o pai que levou com ele, né, lá atrás? Mas ok, estamos lá. Faz sentido uma pessoa com tecnologia do futuro dominar o planeta e tal. Aí ele deixa o pai que eles perdem a memória. Ali é bem legal a gente ver primeiro a crítica social que ele tem, que você doutrina certas pessoas a entender, olha, essa é a sua função na sociedade, você que se foda, né? Isso eu achei legal, esse comentário. E o outro comentário da importância que é a sua história pessoal.
né? Porque são as nossas experiências de vida, é quem a gente vai que guia as nossas decisões futuras. É complicado isso. Sim, isso me dá um medo de falar com o Vinícius depois, né? Porque ele vai falar assim, isso é uma metáfora sobre o Alzheimer, sobre perda de memória, e eu vou ficar chateado com esse episódio, eu vou deixar de assistir também. Mas olha, é possível. Sim. Realmente é possível. Aliás, o Vinícius falou uma coisa no review que ele gravou lá pro Diário do Capitão que eu concordo, só pra falar. Eu acho que a Batel vai morrer, hein? Ele falou que acha que em algum momento dessa temporada a Capitã Batel já era. Vai bater as Vai botas. bater. Eu acho que sim, porque eu lembro do trailer, ela com uma cara de pânico no trailer, e a gente ainda não viu no trailer da temporada ela com essa cara de pânico. Então, eu tô achando. Se a gente vê o acidente do pai, que ele tava sozinho. Batel, alguma coisa com a Batel vai ter. Mas beleza, foi legal essa coisa, a briga do Pike com o cara, a Laan se ferindo, ele tendo que fazer tudo aquilo, um lindo tricorder da série clássica, como ele é lindo. Eu sabia que você ia gostar dessa cena. Eu adoro treco. Eu adoro treco, adoro, né? Certo? Agora vamos para a nave. A nave eu já acho que teve alguns probleminhas. Primeiro, todo mundo... O Spock é muito banana nessa série. Porque, tipo, ele deveria entender menos ainda os seres humanos do que ele... Tudo bem, estão falando que é uma linha alternativa por causa que as guerras eugênicas aconteceu aqui, ali e tal. Mas mesmo assim, o Spock ele não tá tão esperto quanto ele deveria ser. Olha, esse Spock sempre foi colocado como um Spock em crescimento, né? O próprio Spock. O próprio Spock, né? A gente não, é difícil comparar com o Spock da série clássica, que ali já era um comandante. Aqui o cara é um tenente, tá com um monte de problema na cabeça, tem uma noiva lá que faz parte de uma organização meio esquisita. Então é... É tipo um culinário que ela trabalha, sabe? Então, aquilo lá, a gente precisa discutir aquilo lá fundo em qualquer episódio, mas é um cara que não é aquele Spock ainda. Sim, mas poxa, você tá num planeta que tá com radiação. E em vez dele dar a ordem básica do vamos nos afastar do planeta, ele vai pro campo de asteroide onde está emanando a radiação. Não é dito que ele está emanando dali. Depois a gente descobre, mas alguma coisa naquele sistema tem que estar emanando a radiação. E depois ele desenvolve o negócio do escudo, tal e coisa, né? Se no primeiro momento os sensores da nave não detectam que é radiação, só vai perceber mesmo depois. Sim, mas a coisa pior é por ele se aproximar. A ordem, eles podiam ter ficado na órbita do planeta, ele dá a ordem para ir para o campo de asteroides. Inclusive, porque a Una, como estava mais suscetível ao... Porque existiam pessoas que sofriam mais rápido, isso é normal, tá? Qualquer coisa. Inclusive, não existe certa... Ainda não temos explicação porque certas pessoas desenvolvem certas coisas e outras não que estiveram no mesmo ambiente. Então, tipo, ela estava suscetível, o Spock está no comando, né? Pela 40ª vez na série, o Spock está no comando, certo? Que é ele normal. Fala... O errado é o episódio da série clássica. Eu concordo que o cara chegar para o oficial sem nunca ter assumido o comando é estranho, tá? Eu concordo. Na verdade, é um erro de tradução do nome do episódio. Sim. Que seria Galileu 7, não o primeiro comando. Mas ok. A questão é que ele tá lá no comando, ele manda ir para lá, pro negócio, a Ortegas entra em parafuso, certo? Mas depois ela lembra que ela é a piloto e tem que salvar a nave. Eu só achei que eles judiam demais do Spock. O Spock é um ícone de Star Trek. Eu acho que eles tinham que ter um pouquinho mais de calma em chutar a bola do Spock. Por quê? Porque, de verdade, você poderia ter colocado o Spock mais suscetível àquela radiação e tirado ele de cena e deixado a Una ali com ela, sabe? Eu acho que não quiser tirar o Spock de cena, que ele já saiu no outro, né? Mas ele teve bastante espaço no primeiro episódio. Sim, mas uma semana passada ele apareceu: oi, sou o Spock, estou o capitão da nave tal. Tal. E aliás, o Kirk foi bem filha da puta com ele, coitado. Mas a questão do Spock, eu acho que ele vai ter, nos próximos episódios, lá pro 7º, talvez 8º episódio, alguma coisa que vai fazer que ele tenha alguma mudança. Não sei nessa temporada não, hein?
Porque a gente, quando você tem o Spock, você tem uma terceira temporada garantida, desde que a guerra dos roteiristas não ferre com a gente. Não, mas aí só é na quarta temporada. Essa já tá gravada. A segunda tá, a terceira que pode ser um problema. Mas de qualquer maneira, você tem uma terceira temporada garantida. Eu acho que se você tá querendo construir o Spock, você tem tempo ainda. Tem muito tempo pra construir o Spock. Por isso que eles, na primeira temporada, focaram muito no Spock. Na relação dele com a noiva, nos fatos que acontecia. Nessa, estão deixando ele de 4 episódios, ele tá de lado em praticamente 3 episódios ele pôr de lado. O Spock é um cartaz da série. Sim. Do mesmo jeito que eles usaram o Peck como cartaz da segunda temporada de Discovery, o Peck e o Mount, eles são os cartazes dessa série junto com a Rebecca Romijn, né? Então você precisa dar espaço para eles. É interessante que é o primeiro episódio que você tem espaço real do Pike, né? Real, sim, quero dizer, né? Esse deu parte que trabalhou. O Alson Mount voltou na Inglaterra e trabalhou. Agora, então, esperamos que agora para frente tenhamos o topetão dele de volta, né, à frente da série. Mas é legal, eu não falo que é ruim o que eles fizeram, os efeitos visuais estão fantásticos, principalmente em Hyde. Hyde tá lindo, aquela nevasca, aquele lugar, o detalhe que eles deram para as roupas. Eles estão usando aquele... Dizem que sim, dizem que sim. Não é exatamente a mesma tecnologia, mas o que eu escutei é que o pessoal da Secret Hideout desenvolveu isso e durante a pandemia eles estavam ganhando dinheiro alugando o estúdio deles para o pessoal que não estava podendo filmar em locação. Porque Discovery tinha muitos cenários externos, né? Então você pegava florestas ali na região e filmava, pedreira, filmava, depois maquiava nos efeitos. Mas ó, eu tô conseguindo bater o olho e ver qual é cenários que eram de Discovery que foram Não, eu tô falando do cenário do planeta, não entendo, da nave. Só tô falando que os cenários... Eu tô conseguindo bater o olho e falar, ó a sala da Almirante ali. Sim, você tem um bom olho crítico pra isso. Mas é legal isso. Eu adorava fazer isso na nova geração, Voyager, achar... ó a sala do Picard ali. Eu adorava fazer isso. Em cenografia, todo mundo faz isso. Isso é a coisa mais normal do mundo. Você é obrigado a fazer. Babylon 5 tinha lugares que era tipo 4 coisas ao mesmo tempo. Sim, normal. Nenhum lugar que você vai ver teatro, grande, pequeno, os caras pegam uma coisa, usam uma versão, tudo é aproveitado. Sim, inclusive, quando eles foram fazer aquele episódio do Universo Espelho Enterprise, teve uma hora, eu tava vendo os comentários, né, de áudio, eles falando que tinham cenas que eles decidiram ir pra ponte, que eles falaram, pô, a gente construiu toda essa ponte e a gente tá usando pouco a ponte. Vamos pra ponte, né? Vamos usar mais a ponte da Defiant, né? Exatamente, tem uma hora que tem que brincar. Mas voltando ao episódio. Voltando ao episódio. História B. Olha, ele demorou pra descobrir os harmônicos, mas é porque você precisava mostrar a importância do piloto. E aí você dá até uma redenção pro Sulu, que o Sulu também descia muito pouco da nave. Ele tava sempre na nave, porque o piloto, eu vou te contar, o lugar do piloto é na nave. O lugar do piloto é na nave, tem que pilotar a nave, né? As naves das Star Trek elas não andam sozinhas. Sim. O Travis ainda tinha até que descer um pouquinho mais, porque na época eles iam tudo de naves auxiliar. Agora, quem saía demais da nave era o Tom Paris. Tom Paris tava sempre fora. Ele tinha que ficar sentado na cadeira dele pilotando. Porque é por isso que eles levaram 7 anos pra voltar. O piloto nunca tava lá. É que o Tom Paris era meio rebelde. Meio rebelde. Mas a Ortegas, ela mostra para que ela veio, né? Ela quer participar da missão, ela tá toda felizona lá, maquiada, com a roupa do planeta. Estudou o costume dos caras, ela tava prontinha. Os caras estavam ouvindo as músicas deles no Spotify lá, chegou um parque, você vai ficar. Então, deixa eu te contar uma coisa. A Enterprise precisa do piloto dela aqui. Mas faz sentido. Eu gostei daquela hora que a Una fala pra ela, então, eu pilotava a nave antes de você pode? Não preocupa não, viu? Era minha função antes. Alguém tava lá antes, né? Alguém pilotava essa... Mas eu acho legal essa cena também, que você tem um vislumbre do futuro Spock. Tipo, eu só trouxe os dados. Não, sim. Pra mim o problema dessa cena é a hora que ela fala, que ele fala, desculpa, eu tô tentando melhorar. O Spock, na verdade, tava sempre tentando ser mais vulcano do que humano, mas, como a gente fala, esse não é o Nimoy, né? Esse é outro Spock. É o ponto de inflexão que eu acho que ainda vai ter. A gente nunca sabe o que vai estar no futuro de um personagem. Não. A gente não sabe.
Mas eu acho que eles poderiam fazer um Spock um pouco, porque em Discovery, tá? Vamos voltar para a segunda temporada de Discovery. O Peck estava dando uma interpretação muito mais próxima ao Spock da série clássica lá, que ele era muito mais Fechado. duro, sisudo. Alguém fazia uma piada, ele levantava a sobrancelha tentando entender. Então, o que eu quero dizer é que o Peck consegue dar aquela interpretação. Essa é a direção que eles decidiram dar pro personagem. Não, sim, o problema, né? Não é questão da atuação. O Atom Peck é um ator maravilhoso. É fantástico ele faz o que ele consegue passar ali do Spock, que não é fácil, É difícil interpretar um vulcano sem parecer que você é um mala do caramba, né? E aliás, temos um vulcano mala, né? Porque tá impedindo a promoção da Batel, né? Qual vulcano você conhece que não é mala? Não vale o Spock, porque o Spock é meio humano. Eu gosto do Tuvok, mas ele é meio mala. Não, muito mala. Ele é meio mala. O Tuvok é meio mala. Eu gosto do Tuvok, mas ele é meio mala. Mas, gente, basicamente é isso, né? Eu acho que foi, né? Mas acho que é isso. Né? Gente, ó, o episódio tá com uma nota 7.7 no momento dessa gravação, deu uma caída lá do 8. Alguns já estão chamando essa temporada de maldição dos episódios ímpares. Eu não sei, eu gostei bastante do episódio da semana passada. Eu gostei dos dois episódios, não tem que esse é o 4. Tem gente falando que o 2 e o 4 é bom e o 3 é ruim. Eu gostei do 3, tá? Desculpa, eu gostei do 3. Não, precisa desculpa não, eu também gostei do 3, também me divertiu. Né? Já falei, essa é a minha métrica, me divertiu, então... Não, assim, a primeira coisa que uma série tem que fazer é ser entertainment, né? É isso, sim. Certo? Se você... É que nem... A maior pecado de uma comédia é não ser engraçado. Aí depois a gente vê a merda que o cara falou. Mas se ele falou merda e nem engraçado foi, aí fudeu de verdade. Não tem como, né? Não tem como. Então, um episódio tem que te divertir, tem que te tirar da tua casa e te levar para aquele mundo. Seja o mundo de uma galáxia distante, seja o futuro de Star Trek, seja a Terra-média. E ele te tira, então tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, a temporada tá bem divertida, assistam, tá? A gente precisa... ver esses números, que a Paramount veja esses números que a gente está assistindo, tá? A gente precisa falar bastante da temporada, votar lá no IMDb, votar no Rotten Tomatoes, se puder, para que as séries continuem de uma certa forma, né? Porque a gente está tendo esse movimento de streamers que é um movimento muito estranho. Sim, que a gente muita coisa está sendo cancelada. Sem motivo. Muita coisa está sendo tirada de coisas prontas, que nem a série do Willow, fechada, filmada, saiu do Disney Plus. O filme da Batgirl, Batgirl foi jogado fora, então... Prodigy, gente. Prodigy, a primeira temporada saiu, então... a guerra dos streamings está ferindo, então... Ao mesmo tempo que há 5 anos atrás, qualquer um que tinha uma ideia de uma série estava ganhando série, agora as coisas estão sendo canceladas. Então, se você não prova público, sim, você vai por água abaixo. E a Paramount cancelou o Gattaca essa semana, que ia entrar no Showtime lá nos Estados Unidos, que é separado, mas é junto. A série pronta não vai estrear mais. E a Paramount é o streaming um dos streamings mais fracos que tem lá. Tem outros piores? Tem, mas... Não tá, a Paramount não tem o número de assinantes perto de um Disney, de um Hulu, de um HBO, não tem, gente, desculpa. Ah, mas eu gosto, tudo bem, mas os números não mentem. Sim, os números são um problema, então nós vamos assistir as séries, tá? Todas as séries, dá uma repassada lá, veja novamente o que você reviu. Nesse momento da gravação, Prodigy já saiu do Paramount Plus no Brasil também, então é importante que o fã mostre que está vendo, porque se a série, né, o Prodigy, ele foi cancelado pela Paramount, mas a Paramount está tentando vender para alguém. A série que uma segunda temporada gravada. Tá pronta, né? Então se a gente assistir, vai ter alguém que vai comprar, pode ser Netflix, pode ser Prime Video, que são os melhores streams hoje em questão financeira, justamente porque não estão atrelados a estúdios, então consegue fazer acordos melhores. Então, vamos assistir tudo isso para a gente continuar podendo estar aqui toda semana falando com vocês. De verdade é isso. Quando você fala, se você não gosta, não assista, você está portando uma avenida de recurso para a série que você gosta. Exato, né? Tá? Séries precisam de audiência, essa é a realidade. Do mesmo jeito que uma convenção precisa de vocês comprando ingresso, uma série precisa de telespectadores.
Ah, eu amo a série, só que se só você assiste, não tem Não vai ter jeito. mais série. Precisa ser. Então, e aliás, Star Trek precisa voltar a ser discutido pelas coisas. A gente não vê os grandes canais de YouTube discutindo Star Trek e tal. Eles só vão discutir se eles verem que tem gente. Exato. É. E eu fiquei. Uma coisa boa para terminar feliz, né? Hoje de manhã, no trabalho, o meu gerente geral mandou uma imagem de um Klingon no Teams da empresa toda. Eu falei, nossa, que legal. Fiquei E aí, feliz. aí depois ele tirou e falou, ops, foi mal. Quase. Desculpa. Mas isso aí, gente. Esse mês de julho, nós estaremos na Perifacon, dia 30/7. Vai lá participar do evento. É um evento gratuito. A gente vai estar com a mesa da nova frota lá. Se você quiser se associar, pode se associar lá. Pode comprar ingresso lá. Pode comprar ingresso fisicamente com a gente lá. Pode comprar a camiseta lá que a gente está vendendo. Acho que não era para falar isso, mas eu já falei. A gente vai ter algumas edições do Diário de Bordo lá também, para vocês quiserem ver. O Fernando vai participar de um painel mais ou menos às 14 horas, tá? Para fechar a programação. Eu e a Lê, junto com o pessoal do Conselho Jedi, vamos falar sobre o movimento fandom lá no palco. Então, vamos lá na Perifacon. Vai ser aqui na cidade de Tiradentes, né? No Inácio Monteiro, no Centro Cultural Inácio Monteiro, aqui em São Paulo. Totalmente gratuito. Acho que das 9 até as 20 horas, um negócio assim, agora eu não lembro. Tempo suficiente pra minha mulher ficar brava comigo? Não, ela vai estar lá. Sim. Tá? Ficar brava não que eu não tô, porque ela quer ir embora. Então você vai poder conhecer o William também, que ele vai estar lá junto. Vai estar lá de uniformezinho. Vamos lá na Perifacon. É isso aí, gente. Então, não se esquece, StarCon dia 26 de agosto. Falou, galera. A gente pode dizer que o Mauricio Cid era a ordenança do Bolsonaro quando ele era presidente. Não, mas é exatamente isso. Não, mas olha.